Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 58 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a Terra e os planetas, a nossa parte 3. Vamos finalizar com esse assunto relacionado à Terra, aos planetas, ao estudo dos modelos geocêntricos e heliocêntricos. A forma da Terra a gente já viu. Algumas evidências que comprovam que a Terra é esférica, que a Terra não é plana, certo? Agora a gente vai falar sobre alguns estudos dos modelos geocêntricos e heliocêntricos. As pessoas tentam explicar as coisas. Elas sempre buscam, elas observam algum fenômeno acontecendo e elas tentam entender por que ele está acontecendo. Isso faz parte da ciência, faz parte do ser humano querer descobrir coisas novas ou por que elas acontecem. E as ideias, os modelos geocêntricos e heliocêntricos surgiram com o intuito de explicar o movimento dos planetas, o movimento até então do Sol, o movimento da Lua, o movimento da Terra. Então, explicar o movimento dos astros, dos corpos celestes que compõem o nosso sistema solar. Nós temos aí esses dois modelos principais que nós vamos discutir na nossa aula de hoje. E nós vamos falar também sobre os filósofos e cientistas na busca pelo entendimento do movimento dos astros no sistema solar. A gente vai ver que teve algumas contestações, algumas discussões e o processo de formação de um conhecimento científico não ocorre de uma hora para outra. O processo de formação do conhecimento científico é algo muitas vezes lento, que precisa de muitas pessoas estudando sobre o mesmo assunto, encontrando evidências novas para comprovar aquela ideia, aquela teoria, certo? Então, vários filósofos e vários cientistas na busca pelo entendimento do movimento dos astros no sistema solar. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar as diferenças existentes entre os modelos heliocêntricos e geocêntricos e conhecer a história por trás do estudo dos movimentos dos astros no nosso sistema solar. Antes de nós começarmos a aula de hoje, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Vocês façam anotações sobre as curiosidades, sobre os conceitos, sobre as definições que nós veremos na aula de hoje. Vocês vão utilizar essas suas anotações futuramente, quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos na aula de hoje. Certo? Vamos começar então? A Terra no espaço. A cultura de diversas civilizações antigas foi bastante influenciada por fenômenos celestes. Dava um eclipse lá, meu Deus do céu, é o fim do mundo porque os deuses estão bravos, estão nos castigando, enfim. Os fenômenos celestes sempre intrigaram as pessoas e eles direcionavam o desenvolvimento, muitos deles direcionavam o desenvolvimento de civilizações baseadas nesses fenômenos celestes. Esse interesse inspirou muitos pensadores da antiguidade a estudar como os astros aparentemente se moviam no céu. Suas observações resultaram em vários modelos que descrevem esses movimentos, entre os quais dois deles se destacaram: o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. Então foram os dois modelos que tentavam explicar, os dois principais modelos, né? Existiram outros, mas enfim, esses dois tentaram explicar o movimento dos astros do nosso sistema solar. O modelo geocêntrico. Os astrônomos da antiguidade observaram que o Sol, os planetas e as estrelas pareciam girar em torno da Terra. Foi proposto então que a Terra ficava no centro do universo e os demais astros giravam em torno ao seu redor, giravam todos ao seu redor. Então, parece meio óbvio, né? Você está na Terra, sentado numa cadeirinha de praia lá, descansando, e você fica observando
24 horas. Você vai observar o Sol nascer do leste, se pôr no oeste, você vai observar o movimento da Lua, você vai observar o movimento das estrelas. E se você tiver alguns aparatos astronômicos, você vai conseguir observar os planetas também, passando pela Terra. Então parece mesmo que a Terra é o centro e os demais astros do nosso sistema solar estão orbitando ao redor da Terra, certo? Numa primeira observação, é essa a ideia que nós temos. E essa ideia se tornou conhecida como modelo geocêntrico. Geo vem do grego que significa terra, no qual a Terra é o centro do universo. Aristóteles foi um dos defensores desse modelo há mais de 2.300 anos. Então, nós estamos falando de 2.300 anos atrás, onde o conhecimento científico estava apenas começando. E nós temos aí uma representação do modelo geocêntrico, onde a Terra está no centro do universo, temos a Lua orbitando mais próxima da Terra, aí Mercúrio, Vênus, o Sol estaria orbitando também a Terra, Marte, Júpiter e Saturno, os planetas visíveis a olho nu, então compondo esse modelo geocêntrico. Já o modelo heliocêntrico, o grego Aristarco de Samos percebeu há cerca de 2.200 anos que o Sol é maior que a Terra e que a Terra que a Terra é maior do que a Lua. Então, o Sol maior do que a Terra maior do que a Lua. Com base nessa observação, ele sugeriu, então, o modelo heliocêntrico. Hélio, do grego, significa o Sol. O Sol como o centro do universo, no qual a Lua gira em torno da Terra, que, por sua vez, gira em torno do Sol. Então, os astros, os corpos celestes maiores, são estáticos ou tem outros corpos menores orbitando ao seu redor. No caso, o Sol extremamente grande, muitas vezes maior do que a Terra, estaria no centro, a Terra girando ao redor do Sol e a Lua, por ser menor do que a Terra, estaria girando ao redor da Terra. Aí nós temos uma representação do modelo heliocêntrico. Sol no centro, os planetas ao redor e a Lua orbitando ao redor da Terra. Ele fez essa comparação, o Sol sendo maior do que a Terra e a Terra sendo maior do que a Lua, um orbitando ao redor do outro. No entanto, essa ideia não foi aceita na época e o modelo foi abandonado por centenas de anos. Sem confirmações científicas apropriadas para a época, esse modelo não foi aceito. Era muito mais fácil as pessoas sentarem nas suas casas, observarem o céu e verem que o Sol, é claro que é o Sol que está se movimentando ao redor da Terra. Então era difícil comprovar o modelo heliocêntrico nesse período. O modelo geocêntrico parecia mais convincente porque proporcionava a percepção imediata de que tudo girava em torno da Terra, tornando difícil a tarefa de contestar o que podia ser observado diariamente por qualquer pessoa. Qualquer pessoa observava o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Então, obviamente, é o Sol que gira ao redor da Terra. Era esse o pensamento deles nessa época. Em 1543, o polonês Nicolau Copérnico defendeu e aperfeiçoou o modelo heliocêntrico de Aristarco. No modelo de Copérnico, o Sol está no centro do universo e os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno transitam ao seu redor, nas suas órbitas. Nesse modelo, a Lua continua orbitando em torno da Terra. Então, ele trouxe à tona novamente a teoria, o modelo elaborado por Aristarco. Só ressurgiu com essa ideia. Em 1610, Galileu Galilei
um dos pioneiros no uso dos telescópios, apresentou evidências que ajudavam a refutar o modelo geocêntrico. Uma delas dizia respeito ao movimento de alguns astros em torno de outros planetas que não a Terra. Tratavam-se das luas de Júpiter. Então ele foi capaz de, com o telescópio, observar as luas de Júpiter e ver que as luas de Júpiter estavam orbitando ao redor de Júpiter, não ao redor da Terra. Daí ele já conseguiu uma contestação para o modelo geocêntrico, onde todos os astros orbitavam ao redor da Terra. No modelo heliocêntrico, com essa comprovação, tínhamos a Terra sendo orbitada pela Lua e tínhamos outros planetas, no caso Júpiter, sendo orbitado por suas luas próprias. No início do século XVII, o alemão Johannes Kepler analisou as informações sobre a posição dos planetas obtidas pelo dinamarquês Tycho Brahe. E Kepler concluiu que as órbitas percorridas pelos astros em torno do Sol têm a forma de elipses. De maneira simplificada, uma elipse pode ser vista como um círculo alongado, parecido com um ovo. Um ovo é um círculo que se alongou um pouquinho. É uma elipse, na verdade. Então, os planetas eles orbitam ao redor do Sol, mas na forma de elipses. Então, o planeta Terra, dependendo do seu período de translação, ele vai estar um pouco mais próximo do Sol ou um pouco mais distante do Sol, certo? Justamente por conta dessa elipse que ele apresenta, dele ser um pouquinho mais alongado, um círculo alongado. Atualmente, o Sol é considerado o centro do nosso sistema solar e não do universo, como diziam anteriormente os modelos heliocêntricos. Em torno dele movem-se planetas, planetas anões, satélites naturais, cometas e asteroides. Ele é apenas uma de milhares de estrelas no universo. Outras estrelas também podem ter sistemas planetários e satélites naturais orbitando-as. Então, o modelo heliocêntrico é o que nós aceitamos hoje em dia. Mas tem essa pequena diferença. Diferente do que os filósofos, os cientistas antigamente diziam que o Sol era o centro do universo, agora nós já sabemos que o Sol não é o centro do universo. O Sol é apenas o centro do nosso sistema solar. Planetas anões, enfim, satélites, eles estão orbitando ao redor do Sol, que é uma estrela. Outras estrelas que nós observamos no céu noturno também podem ter seus sistemas planetários. Se nós observamos uma estrela lá, ela pode ter planetas orbitando ao redor dela, como o nosso Sol. Então, o nosso Sol não é o centro do universo, ele é apenas o centro do nosso sistema solar. E se nós pensarmos de uma maneira muito abrangente, essa é a nossa galáxia. Essa galáxia é formada por vários pontinhos. Cada pontinho desse brilhante é uma estrela com potencial de ter um sistema planetário, ter planetas orbitando ao redor dela. E a nossa Terra está ali, um pequeno pontinho dentro dessa galáxia. O nosso sistema planetário está ali. Um brilho ali é o nosso Sol. E a Terra está próxima do Sol, próxima dessa estrela. Existem várias galáxias dessas espalhadas pelo universo. Então nós somos um pequeno pontinho quando comparado com o universo como um todo. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.